trabalhar com refrigeração pode sim ser perigoso, tá bom? Mas isso não é motivo para você desistir. Tá legal? Por exemplo, você tem um fogão a gás em casa? Sabia que é perigoso? Sabia que de vez em quando a gente ouve falar de acidentes com fogão? Ou uma panela de pressão, certo? Para cozinhar o feijão? Pois é, de vez em quando tem acidentes também com panela de pressão. E você não vai deixar de utilizar o seu fogão, sua panela de pressão. Você não vai deixar, por exemplo, de fazer o que você tem que fazer na rua por causa do perigo de repente, sofrer um acidente, ser atropelado, alguma coisa assim. Não. O que é que você faz? Você toma todas as providências para minimizar o risco, certo? Você vai manter o seu fogão bem instalado, correto? Você vai manter o seu fogão longe de crianças. Você vai manter a sua panela de pressão sempre limpinha para não ter problema nenhum. Quando você for atravessar a rua, você vai olhar para um lado para o outro. Na refrigeração é a mesma coisa. Sim, tem perigos, porém a minha missão hoje é te ajudar a minimizar todos os perigos na refrigeração. Tá legal? Por que eu estou gravando esse vídeo hoje? É porque ontem eu estava fazendo uma live e na live um camarada perguntou o seguinte para mim. Eu posso pressurizar o sistema para fazer limpeza ou teste de estanqueidade utilizando o MAP. O MAP, para quem não sabe, é aquele cilindro de gás que a gente usa no maçarico. E me deu até um arrepio na hora que eu li isso daí. Porque eu nem imagino o que pode acontecer, entendeu? O MAP é altamente inflamável, tem muita pressão. E Deus me livre. Então eu resolvi gravar um vídeo falando sobre os perigos e sobre situações. Às vezes a própria pessoa se coloca em uma situação de perigo sem necessidade. Beleza? Então eu vou falar aqui dos principais perigos que tem e como minimizar esses perigos. Depois, quem tiver curiosidade, coloca aí nos comentários quantas vezes eu falei a palavra perigo nesse vídeo, beleza? Bom, primeiro os gases inflamáveis. Hoje, para lidar com refrigeração, boa parte dos equipamentos de refrigeração hoje usam gases refrigerantes, né? O gás da geladeira inflamável, tá certo? Então a gente tem que tomar cuidados especiais. Por exemplo, R600 e R290 são dois gases inflamáveis. Então, antigamente você já tinha que ter cuidado na hora de soltar o gás, tá bom? Mesmo, por exemplo, com esse gás aqui, ó, esse é o R134, ele não é inflamável, mas mesmo com ele você tinha que tomar cuidado, você tinha que deixar o ambiente bem ventilado, tá certo? Na hora que você tivesse que soltar esse gás, alguma coisa assim. Por quê? Porque só de respirar esse gás, é perigoso, tá bom? Respirar. Mas ele não era inflamável. Hoje é inflamável, então agrava um pouco mais essa questão. Então, como é que a gente resolve esse problema? Minimiza esse problema. Primeira coisa, o local onde você vai fazer o serviço tem que ser o mais ventilado possível. R600 e R290, na realidade qualquer gás, os inflamáveis especialmente, tá bom? R600 e R290, bem ventilado. Usa uma válvula perfuradora ou um alicate perfurador. É assim que eu faço. Quando eu vou lidar com esse tipo de gás, eu uso um alicate perfurador, certo? E aí a gente perfura. Esse alicate perfurador, ele tem uma rosquinha onde você rosqueia uma mangueira. E aí eu fiz uma mangueira de 5 metros, que eu rosqueio no alicate perfurador e jogo essa mangueira para fora do ambiente, tá bom? E aí esse gás ele é solto lá fora, sem problema nenhum, já que é um gás natural, pode ser solto na atmosfera sem nenhum prejuízo ao meio ambiente. É assim que eu faço. Então minimizo o risco de trabalhar com R600 e fico tranquilo para poder trabalhar, tá certo? Depois que o R600, o R290 foi todo tirado, o que eu faço, certo? Eu corto, então eu não tiro. Antigamente a gente costumava soltar, por exemplo, vai fazer a troca de um compressor, de um filtro,
a gente soltava o compressor e o filtro utilizando um maçarico, certo? Para não perder medida da tubulação. Hoje em dia a gente não faz mais isso. Então, ao invés do maçarico, a gente corta o tubo, certo? Porque mesmo a gente fazendo a retirada com alicate perfurador, com a mangueira, pode ficar um pouco de gás inflamável dentro do sistema, represado. Às vezes tem um entupimento e fica represado. Então, quando você corta, se tiver algum gás represado, certo? Não vai incendiar, porque você não está usando o maçarico. Fazendo isso, tá bom? Você minimiza muito, certo? Os problemas, os riscos. Tá ok? Faz isso que esse risco... Eu conheço, logo que começou a aparecer esses gases, eu conheci muito profissional que não mexia com esses equipamentos. Tá? Hoje eu não sei se eles já mexem ou se largaram a profissão, porque hoje está praticamente impossível você trabalhar sem lidar com esse tipo de gás, tá bom? Mas fazendo isso que eu falei para vocês, correto? Você minimiza muito os problemas, tá bom? Agora, se você não tiver uma mangueira dessa que eu falei para vocês, você libera o gás ali, sempre com muito cuidado, sem nenhuma chama acesa, e espera pelo menos uns 20 minutos para esse gás dissipar, entendeu? Antes de acender qualquer coisa, tá ok? Mas eu faria do jeito que eu falei, tá bom? Compra uma válvula perfuradora, um alicate perfurador e uma mangueira longa para jogar esse gás para fora. Beleza? Deixa eu ver. Sobre gases inflamáveis é isso. Sobre maçarico, então, a gente usa maçarico no nosso dia a dia, certo? Então, com maçarico você tem que tomar cuidado também, tá bom? Eu já vi um camarada uma vez que botou fogo na geladeira, botou fogo mesmo, tá certo? Com maçarico ele não prestou atenção, direcionou a chama. E quando você está fazendo uma solda com maçarico, você tem que prestar atenção no tubo que você está abrasando ali, né, soldando, e você tem que prestar atenção no que está atrás também, certo? Para não pôr fogo em nada, certo? Tem que tomar cuidado. E aí tem algumas coisas que a gente faz. Por exemplo, durante um bom tempo eu tinha uma colher de pegar arroz, sabe? Uma colher grande de aço inox que eu colocava por trás da solda. Certo? Hoje em dia eu tenho usado, chama manta cerâmica. E tudo que eu estou falando aqui também, já falei do alicate perfurador, já falei do MAP, tudo que eu estou falando aqui, eu tenho uma lista de ferramentas na descrição, tá? Todo mês eu atualizo essa lista de ferramentas e tudo que eu falo aqui eu deixo nessa lista. Então tudo que você quiser comprar, por exemplo, agora eu vou falar de um negócio que chama manta cerâmica. É um tecido anti-chama, tá certo? Em que a gente coloca por trás do tubo, então aqui está o tubo e a gente coloca a manta cerâmica aqui por trás e você consegue jogar chama e fazer a solda sem se preocupar com o que está atrás, sem queimar nada, certo? Sem incendiar nada. Muito legal manta cerâmica, é relativamente barato e é super eficiente, tá bom? Eu já fiz solda dentro do gabinete da geladeira, a 2 centímetros do gabinete de plástico. Coloco a manta cerâmica, faço a solda e não fica nem morna o plástico, certo? Ele é muito, muito eficiente, tá legal? Com isso você minimiza os riscos e também toma cuidado com queimaduras. Tá certo? Você tá com a vareta também ali, às vezes você vacila, coloca a vareta. Uma vez eu estraguei um tênis novinho, porque eu vacilei com a vareta e a vareta ficou em cima do meu tênis, eu não percebi. Quando eu fui ver, estava todo derretido o meu tênis. Ainda bem que não chegou no meu pé. Mas já tomei algumas queimaduras assim com a vareta, tá? Às vezes acontecia de você pegar a vareta de solda e faz a solda e coloca ela de lado. Aí na hora que você vai pegar ela de novo, você esquece qual é o lado que você estava usando e pega do lado errado e queima o dedo. Então toma bastante cuidado, tá? Usa sempre só um lado da vareta, deixa o outro lado intacto, que aí você não cai numa dessa. Tá bom? Quem aí já se queimou com vareta quente? Legal? Deixa aí nos comentários. Beleza? Transporte inadequado de cilindro, tá? Quando eu olho para cá,
É que tem a minha cola, tá bom? Eu fiz uma lista dos perigos que a gente encontra aqui. Transporte inadequado de cilindros. Todo cilindro, ele tem pressão. E quando você coloca ele no carro, você deve colocar no lugar mais fresco do carro, tá bom? Por quê? Porque se tiver muito quente o dia e se ele tiver muito exposto, esse cilindro ele pode explodir. Então você tem que tomar bastante cuidado no transporte também, tá certo? Bastante cuidado mesmo no transporte. Aconteceu comigo uma vez, eu tinha uma Montana, certo? Aquele carro tipo picape. E a Montana, a parte de trás dela, tinha aquela lona preta, certo? Aquela capa preta que a gente coloca na caçamba. E o meu gás ficava ali. Aí um dia, era um domingo, eu tinha ido jogar futebol, estava lá na quadra jogando futebol com os amigos, e aí a mulher da garagem onde eu guardava ligou para mim e falou assim: "Ô Ricardo, corre aqui que seu carro explodiu." Aí eu corri lá, tá bom? Desesperado. Tava muito, muito calor, tá bom? E de fato tinha explodido uma garrafa dessas daqui, de R134. Tá? O calor, a garrafa não aguentou e explodiu. Depois daquele dia, nunca mais eu carreguei gás ali atrás, na caçamba. Arrumei um lugar para carregar dentro da cabine, ali atrás do banco. É mais fresco. Ali na caçamba, principalmente por causa da lona preta, esquentava muito. Aí onde foi, explodiu. Certo? E aí a gente toma cuidado, certo? Sempre procura parar o carro em alguma sombra. Se você for passar muito tempo, deixa um pouquinho do vidro aberto, entendeu? Para não aquecer tanto dentro do carro. Toma o máximo de cuidado. Por isso que eu gosto de garrafinhas pequenas, tá? Porque se acontecer alguma coisa, o estrago é menor. Eu fiquei imaginando se fosse uma daquelas botijas de 13 quilos, o estrago que teria feito. No meu caso, só rasgou a lona do carro, tá certo? Mas a gente tem que tomar cuidado. Foi bom que foi pouco estrago. De vez em quando aparece alguma situação aí em que uma garrafa dessas ela explode dentro do carro e acaba provocando uns prejuízos. Quebra o vidro, certo? E isso quando não acontece coisa pior. Agora a gente vai falar de uma coisa, improviso, tá bom? Só que antes de eu falar de improviso, deixa eu pausar aqui. Pronto, pausei, deixa eu ver aqui. Só para te fazer um convite, tá bom? O convite é o seguinte: está a fim de aprender refrigeração, conceito de máquina de lavar, controlador digital? O lugar é aqui no portal Refrigeração. Estou deixando o link aqui embaixo. Mesmo você que não sabe nada, a gente começa do zero absoluto e à medida que você vai estudando, você vai aprendendo, crescendo, se desenvolvendo até se tornar um profissional altamente qualificado. Certo? E você que já é profissional, já está na área, mas sente a necessidade de se atualizar, se aprimorar, se desenvolver, vem também, tá bom? Por exemplo, Tecnologia Inverter já faz parte do nosso curso de refrigeração. Ou então, você que já é um excelente profissional, mas ainda não sabe lidar com controlador digital de temperatura e tem perdido o serviço, a gente tem o curso de controlador de temperatura. Vem aprender comigo, tá legal? Eu tenho o dom de fazer coisas assim complicadas serem mais simples, certo? E você aprende. Tá legal? Vem estudar, link na descrição, o valor é muito acessível, na maioria das vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Certo? Link na descrição, portalrefrigeração.com, vem aprender comigo, não vacila. Bom, vamos falar então de improviso, tá legal? Improviso. Por exemplo, eu comecei falando do camarada que usava... Aliás, ele não usa. Ele perguntou se podia usar o MAP, o refil do maçarico, para pressurizar o sistema. Sério, eu fiquei em pânico. Eu ia até brincar com ele, ia fazer uma brincadeira, mas resolvi nem fazer a brincadeira para falar muito sério, para que ele entendesse não. Certo? Improviso, não improvisa, tá certo? Com refrigeração não se improvisa.
Ou você faz certinho, ou você usa as boas práticas, ou é melhor você arrumar uma outra coisa para fazer. Tá certo? Vai trabalhar de outra coisa, mas não mexe com refrigeração não, certo? Não vai valer a pena, tá? Outra coisa que já me perguntaram, posso usar oxigênio para pressurizar o sistema? Também não pode, tá bom? O oxigênio, ele em contato com óleo, em contato com graxa, ele reage e pode se tornar até explosivo também, tá bom? Pode até incendiar. Sério mesmo, não é exagero. Tanto é que para trabalhar com oxigênio, até as suas mãos têm que estar limpas, tá bom? Sabe aquele mecânico, funileiro que trabalha lá com maçarico de oxigênio, anda com a mão toda suja, ele está correndo um risco muito grande, porque o oxigênio, em contato com a graxa, ele reage e pode ser complicado essa reação. Tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Outro improviso que eu já vi o cara fazer isso. O cara estava fazendo uma carga com R134, certo? Carga vapor, com a garrafa virada para cima. E carga por vapor costuma congelar a garrafa. E aí, qual foi a ideia do cara? Eu vou esquentar a garrafa para descongelar ela. Aí ele pegou um maçarico e começou a esquentar a garrafa. Meu amigo, a garrafa, adivinha o que aconteceu? Explodiu. Pois é, não faça uma coisa dessa, tá bom? Por isso que eu gosto, eu costumo fazer a carga líquida, sempre compressor desligado e carga líquida. Não congela a garrafa e não tem que ficar esquentando. Se por acaso acontecer de você precisar fazer uma carga vapor, certo? Nunca use o maçarico para esquentar, certo? Nunca use soprador de ar, nada disso. No máximo, um balde com água em temperatura ambiente, tá bom? Coloca dentro de um balde, que aí vai descongelar e você vai conseguir fazer a sua carga. Beleza? Vamos... Deixa eu só acertar um detalhe aqui. Prontinho. Não. Ok, agora sim. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Sim, falta de conhecimento técnico. Eu já vou falar. Deixa eu só falar dos parceiros do portal. Tá legal? Vou falar aqui dos parceiros do portal e já volto aqui para a gente falar do perigo da falta de conhecimento técnico. Vamos lá. Chegou aquele momento em que nós falamos dos parceiros do Portal Refrigeração, aquela galera que nos ajuda a trazer esse conteúdo relevante para a refrigeração. Vamos lá? Brasueld, uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração, Alumax, Megapro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia dos profissionais refrigeristas. Procure os produtos da Brasueld em uma loja de refrigeração perto de você. E o que não dizer da Elite? Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Provavelmente você já conhece o engate rápido, chave lock, ensacador de mecanismo, só que a Elite tem muito mais ferramentas que provavelmente você não conhece e que estão fazendo muita falta na sua maleta. Então você vai fazer o seguinte, vai entrar no site da Samatec, Samatec é detentora da marca Elite, então é samatec.com.br, clica na aba Elite, vai com tempo, vai com calma, porque tem muita ferramenta legal para você descobrir lá. E finalmente, porém não menos importante, Michand Gases Industriais e Medicinais. Michand especialista em nitrogênio, oxigênio, maçaricos, reguladores, tudo que tem a ver com essa área, tá? E tudo com procedência e garantia. Talvez você não saiba, mas tem muita gente por aí no mercado vendendo cilindros falsificados, certo? Cilindros que não passaram por nenhuma vistoria e eles falsificam ali a validação, colocando você e o seu cliente em risco, tá bom? Então, entre em contato com a Michand, se você estiver em São Paulo, já vai direto, já leva o seu cilindro carregado pronto para usar. Se você estiver em outros lugares do Brasil, entre em contato pelo WhatsApp, eles enviam para todo o território
nacional. Beleza? Bom, continua com o seu vídeo por aí. Prontinho. Tá? Refrigeração em si, a gente fala que tem alguns perigos? Tem, tá? Mas esses dias eu vi algumas coisas com instaladores de ar-condicionado. Se você colocar aí no YouTube, certo? Você vê cada loucura do pessoal fazendo, certo? Se colocando em risco desnecessário. Então, galerinha, que eu sei que tem uma galera aqui do ar-condicionado que assiste o nosso canal também. Toma cuidado, tá certo? Evita trabalhar sozinho, põe alguém para segurar a escada, tá bom? Toma bastante cuidado para a gente não saber de você por causa de alguma coisa errada que aconteceu, beleza? Bom, eu ia falar sobre falta de conhecimento técnico, aí eu arrumei alguns exemplos aqui para você, tá bom? Por exemplo, má interpretação de manuais ou etiquetas. Por exemplo, às vezes o camarada ele chega, não presta atenção no manual técnico que tem, digamos, o diagrama elétrico e faz uma ligação errada ou faz adaptações erradas. Quer ver uma adaptação errada que já fizeram, que eu já peguei? Uma vez eu peguei uma geladeira em que o cara chegou e eliminou o bimetal. O bimetal, para quem não conhece, é uma peça que ela tá lá para desligar a resistência quando está fazendo o degelo, que tá bom, né? O bimetal ele faz a leitura que já é para interromper o degelo, ele interrompe e aí a resistência para de aquecer. Eu peguei uma em que o profissional, se é que a gente pode chamar esse cara de profissional, ele eliminou o fusível térmico, certo? E o que aconteceu? O fusível térmico não interrompeu o degelo e a resistência aqueceu tanto que derreteu completamente o freezer do cliente, certo? Ficou só aquela massa toda derretida, certo? Já peguei gente também que eliminou fusível térmico, ligou direto fusível térmico. Meu amigo, isso daí, na minha opinião, isso é até crime, tá? Quem faz esse tipo de coisa pode responder criminalmente, tá legal? Porque pode ocasionar um acidente bem sério. Então, não faz esse tipo de coisa. Aí eu não sei se é falta de conhecimento ou se é só falta de juízo, tá legal? Mas toma bastante cuidado. Não faz gambiarra. Gambiarra é complicado, tá bom? Deixa eu encerrar aqui. Bom, outra coisa, a gente falou agora há pouco, né, no nosso parceiro, a Michande, sobre a questão do nitrogênio. Nitrogênio é um gás também que é perigoso, então toma cuidado. Na hora de comprar nitrogênio, compra de alguém realmente que tem procedência e garantia, tá? Para não se expor a risco desnecessário. Eu sei que eu já falei sobre isso, mas nunca é demais. Não é à toa, não é só por causa da propaganda que eu falo isso, não. É porque realmente é perigoso. Bom, deixa eu ir para a minha conclusão aqui. Eu deixei uma frase aqui para vocês. Primeiro, é o que eu falei no começo. Você não deixou de cozinhar porque tem um certo perigo em usar o fogão ou a panela de pressão, certo? Toda profissão tem risco. Por exemplo, um Uber tem risco, motorista de Uber. Eu mesmo tenho um colega que ele bateu o carro 2 vezes na mesma semana. Ele estava até desanimado. Conversei com ele, falei, não, levanta a cabeça, vai dar certo. Então, tudo tem o seu risco. Agora, quando a gente minimiza o risco, coloca em prática tudo isso que eu ensinei para vocês, praticamente vai dar tudo certo, tá bom? Então, estuda com seriedade, coloque em prática o que eu estou falando. Cara, como é complicado, às vezes a gente fala, tá certo? E tem gente que não leva em consideração o que a gente fala, tá certo? Tem um camarada que conversa comigo de vez em quando, aí eu chego e falo, eu gosto de ensinar as boas práticas para você se dar bem. Aí ele chega e fala, mas porque eu faço assim, eu faço assado, e tem dado certo. Certo? Só um exemplo para vocês verem. Eu sempre falo sobre compressor aqui no canal. Falo, não, compressor, coloca sempre compressor novo, coloca sempre, se é R600, coloca R600, se é R134, coloca R134. E aí ele chega e me manda uma mensagem. Toda vez que eu falo sobre isso,
Hoje ele me mandou uma mensagem falando: "Ah, professor, pois é, eu só uso recondicionado e não tenho problema, não sei o que e tal. O que eu vou fazer com uma criatura dessa?" Eu falei: "Então continua, eu ensino o certo. Quer fazer o certo? Faz. Não quer? Então boa sorte." Tá certo? Então, meu amigo, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Espero que você seja da galerinha que tem tomado cuidado. Sabe, dessa galera que sai de manhã para trabalhar, mas tem a certeza que vai voltar, certo? À noite para ficar com a família. Você é dessa galera? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, faz algum tipo de comentário. Coloca aí, eu sou dessa turma que faz as coisas direito. Coloca aí no comentário. Ou se você não faz, coloque que você não faz e por enquanto está sobrevivendo. Forte abraço, fiquem com Deus, tchau.